Bom dia! Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 818 do projeto Bíblia para Iniciantes e eu estou aqui do lado da minha sobrinha linda, maravilhosa, que chama... Júlia. Júlia, linda. Vamos falar da mensagem de Jesus para a igreja em Pérgamo. E a gente estava fazendo um estudo aqui, né, Julinha? Sim. Sobre como que era Pérgamo, algumas coisas interessantes aqui, né? E a gente descobriu que Pérgamo era uma cidade que tinha muita adoração aos deuses gregos. Tinha um trono, sabia, amor? Tinha um trono para Zeus lá. Tinha um altar para Zeus, que era considerado o deus dos deuses. Tinha muita idolatria também ao imperador, né? A gente descobriu que tinha uma idolatria ao imperador. O imperador, que era Domiciano ou Nero nessa época, ambos eles queriam ser adorados como se fossem deuses. Então a gente fez esse estudo, né? Então Pérgamo... outra coisa interessante de Pérgamo que a gente descobriu é que antes usava-se o papiro, e lá em Pérgamo foi quando se iniciou o uso dos pergaminhos. Por isso que o nome é Pergaminho, porque nasceu em Pérgamo. Legal, né? Então vamos lá, vamos uma mensagem. Diz assim, lá no versículo 12 de Apocalipse 2, a palavra de Deus fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. E a gente já sabe que ele está falando de Jesus. E essa espada afiada dos dois lados se refere à palavra de Deus, ao Espírito, né? Lá em Efésios 6 diz que a arma, né? A arma da espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que Jesus é o verbo, ele é a palavra. E ele está falando, essa é a mensagem de quem tem a espada afiada dos dois lados. É a mensagem de Jesus. E aí ele continua aqui, ó. Versículo 13. Eu sei que vocês moram aí, aonde está o trono de Satanás. Trono de Satanás pode ser a representação desse trono a Zeus, né? Então, porque Zeus era um deus que não era o deus de verdade, era um deus da criação da mitologia grega. Então, pode ser que está se referindo a esse trono de Zeus que tinha nessa cidade, ou a questão da idolatria ao imperador, né? Então diz, ó, eu sei que vocês moram aí aonde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé. Olha que legal. Tá um baita elogio, é? Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Olha aí, mais uma vez falando que Satanás morava lá. E agora falando de Antipas, né? Eu fui fazer uma pesquisa aqui, quem que era Antipas, e pela história, né, a história antiga, parece que Antipas ele foi um bispo da igreja em Pérgamo, um bispo da igreja cristã, né, dos seguidores de Jesus em Pérgamo. E ele era um cara muito fiel e parece que ele foi torturado, ele foi morto. Diz aqui no estudo que eu fiz que ele pegou fogo, né? Ele pegou fogo e foi torturado num bezerro de bronze, né? Um touro de bronze, um negócio assim. Depois faz aí o seu estudo também, mas enfim, Antipas, diz aqui que é uma fiel testemunha, então ele era um cara muito fiel a Deus e ele não negou Jesus e ele foi um mártir cristão, entende? Então aqui fala da dificuldade dos cristãos viverem nessa cidade de Pérgamo. Eles eram realmente perseguidos, eles não eram aceitos, né? Porque eles tinham que adorar outros deuses, Zeus, o imperador, mas eles não podiam adorar. Então muitos deles acabavam morrendo por causa disso, mas eles eram o quê? Fiéis e não abandonavam a fé em Jesus. No versículo 14 diz assim: mas, bom, ele sempre
tem um mas, né? Sempre não, porque Esmirna e Filadélfia são duas igrejas que ele não fala nenhuma coisa ruim, mas no caso de Pérgamo ele tem algumas coisas contra os cristãos de Pérgamo, da igreja lá. Ele fala assim, ó, mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão. Lembra da história de Balaão, lá em Números, capítulo 22? Então, depois vai lá e entende um pouquinho. O que Balaão fez? Né? Vamos ler aqui primeiro. Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Né? Imoralidades, ele está falando de imoralidades sexuais. Por quê? Balaão, ele era um profeta. E Balaque contratou, né, tentou oferecer dinheiro a Balaão para que Balaão amaldiçoasse os israelitas, mas Balaão não pôde amaldiçoar, porque Deus falou que não era para amaldiçoar. Mas, em contrapartida, a gente vê lá na continuação, lá do livro de Números, que logo depois que Balaque contratou Balaão, o povo de Israel começou a o quê? Cometer idolatria. Começou a adorar outros deuses, o deus Baal, e começou a ter relações íntimas com mulheres midianitas, mulheres que não eram israelitas. E eles não podiam fazer isso, porque Deus falou para não se misturar. Por que acontece? Quando eles tinham essas relações, esses namoros, esses relacionamentos com essas outras mulheres, elas acabavam influenciando eles para adorar os deuses do povo delas, entendeu? E aí por isso que eles começaram a adorar. E foi isso que Balaão falou, eu não posso amaldiçoar eles, mas eu tenho uma estratégia aqui para vocês enfraquecerem eles, que é o quê? Façam com que as mulheres conquistem eles e que comecem a fazer com que eles adorem aos deuses de Canaã. Então foi essa a estratégia. E nessa igreja de Pérgamo diz o quê? Há alguns entre vocês que seguem os ensinamentos de Balaão. Ou seja, alguns de dentro da igreja estavam tendo relações sexuais com outras pessoas de fora da igreja, estavam tendo idolatrias, talvez ao deus Zeus, a outros deuses que eram adorados lá também. Diz que Atena também era adorada, vários outros deuses daquela região. Então, provavelmente, eles estavam o quê? Estavam na igreja, mas continuavam adorando outros deuses e tendo essas relações com outras pessoas de fora da igreja. E no versículo 15 diz assim, assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Lembra dos nicolaítas? Que já foi falado aqui nesse capítulo. Nicolaítas eram pessoas que provavelmente o líder era Nicolau, né? Algum cara chamado Nicolau, que estava convencendo as pessoas de dentro da igreja a se moldarem ao sistema do mundo lá fora. Né? Então, os nicolaítas, eles eram pessoas que estavam com um pé na igreja e o outro pé no mundo. Então, não estavam totalmente o quê? Firmados em Deus. Estavam recebendo muitas influências do mundo, né? Enfim, essa é a repreensão. E no versículo 16 diz assim, arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Ou seja, essa gente que estava dentro da igreja, esses cristãos que estavam contaminando a igreja e fazendo com que várias pessoas de dentro da igreja adorassem outros deuses, cometessem imoralidade sexual e etc. E o último versículo diz assim, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece a não ser quem o recebe. Olha que legal, gente, essa simbologia que ele colocou aqui. Aos que conseguirem a vitória eu darei o maná escondido.
E a gente estava fazendo um estudo aqui, né, Júlia, dizendo que o maná escondido, ó. O que é o maná? A primeira vez que a gente ouve sobre maná é lá em Êxodos, né? Lá quando o povo de Deus está saindo do Egito e está no deserto e começa a cair maná do céu, que era o pão físico, era um alimento físico. Mas esse maná escondido aqui, ele está representando aqui um pão espiritual, um alimento espiritual. É um alimento que nunca falta. O maná era o alimento que nunca faltava, o maná físico, né? lá de Êxodos. E esse maná escondido representa quem? Jesus. Quem é o pão da vida? Né? O próprio Jesus falou que vocês comeram maná, mas eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro maná. Então está falando sobre isso. Quem conseguir a vitória vai ter o suprimento, o alimento espiritual, o alimento para o resto da vida, eternamente. E ainda fala que a cada um deles eu darei uma pedra branca. E legal também que eu estava vendo aqui com a Julinha quer ser juíza, né, Júlia? Sim. Quando ela crescer, ela quer ser juíza. Aí a gente fez um estudo, pedra branca, lá no Império Romano, quando a pessoa era declarada, o réu era declarado inocente, ele recebia uma pedra branca, como um símbolo, né, que ele podia mostrar, não, ó, aqui, ó, eu tenho essa pedra branca, eu sou inocente. Né? Então, provavelmente, está falando disso também, não há mais culpa sobre nós, né? Nós fomos lavados. E também lá na cultura romana, pedra branca era dada para as pessoas que eram convidadas para algum banquete e tal, e a pessoa chegava lá com a pedra branca e era o símbolo do convite. Então também pode simbolizar aí um símbolo para que a gente entre nas bodas de Jesus, essas bodas maravilhosas, eternas, que vamos celebrar junto com Deus, amém? E um novo nome, né? Diz aqui, nessa pedra branca está escrito um novo nome, que quer dizer o quê? Novidade de vida. Né? Jesus fala, eis que faço novas todas as coisas. Que legal essa mensagem, né, Julinha? Sim. Bom demais. Então vamos fazer uma oração agora? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra maravilhosa, por esta mensagem. Agradecemos porque o Senhor nos ama tanto que vai nos dar, Pai, do maná escondido, da pedra branca, um novo nome. O Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para nós. E que nós possamos, assim como a grande parte da igreja em Pérgamo, ou pelo menos uma parte da igreja, nós possamos nos manter firmes, assim como Antipas, que foi ali torturado, mas não negou o teu nome, Jesus, que nós possamos não nos envergonharmos do teu nome e não adoremos a outros deuses, e que nós possamos honrar a ti todos os dias das nossas vidas. Nós te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador, único e suficiente das nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.